Vamos orar. Fique de pé, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor transformou as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor nos deu condições de falarmos bem e pregarmos a Tua palavra e nos expor diante do público, ó Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela transformação que o Senhor causou em nossas vidas, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para exaltar a Ti e bendizer a Ti. E eu coloco, Senhor Deus, a vida do pastor Marcelo diante de Ti, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, amado, que o Teu Espírito Santo use para a glória do Teu nome, Pai. Que o Teu nome seja glorificado nesta noite, e que nós possamos aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Tá joia. Amém, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tem um amigo nosso, né, missionário, que ele fala o seguinte, que Deus transforma as limitações humanas em realizações divinas. Não há missões sem milagres. Amém? Louvado seja Deus. E para completar a história, quando eu era, assim, ainda criança, meu pai tinha uma pequena hortinha, plantava alface, e um amigo meu, nós fomos, vamos ser os próximos empreendedores. E aí nós fomos na feira vender alface, lá na minha cidade, no interior de São Paulo, em Nova Odessa. Só que esse meu amigo meu, Beto, também era gago, irmão. Só que eu gaguejava quando saía, enroscava e ele no meio, né? E aí fomos na feira, né? Não tinha assim uma ferramenta adequada, mas meu pai tinha aquela famosa carriola, carrinho de mão. Enchemos de alface, usamos um plástico ali, fomos na feira e todo feliz. Na segunda-feira, na escola, aí chega o pessoal. Olha, 2 gagos vendendo alface na feira. Quiseram matar o sonho de uma criança, né? Mas naquela época não tinha bullying, né, irmão? Então, a gente venceu, né? Louvado seja Deus por isso. E a gente tem que lembrar. E às vezes, viu, irmão, quando eu estou em algum prédio, que eu aperto a campainha, eu tenho que falar ali o meu nome, para onde eu vou, e eu fico nervoso, eu ainda gaguejo. Aí minha filha no carro um dia, pai, o que aconteceu? Falou, isso para eu lembrar da graça de Deus. Né? Ou seja, o espinho na carne, né? Se a gente se orgulhar, ele espinha a gente de novo. Para a glória de Deus. Irmãos, Deus faz milagre. Amém? Deus faz milagre, e eu tive a oportunidade, nós fizemos missões no exterior, na Nova Zelândia, e eu era o único estrangeiro não falante de inglês nativo que pregava na igreja. Então um ex-gago pregando em inglês, ainda isso é milagre puro de Deus, né? É só Deus que faz milagres. Então é para a gente lembrar isso, que Deus transforma as limitações humanas em realizações divinas, não há missões sem milagres. Olha para o seu vizinho, eu sei que vocês não gostam de falar isso, né? Mas fala assim, Deus quer usar você. Qual é a sua desculpa agora? Qual que é a sua desculpa? Não há desculpa, meus irmãos, para nós servirmos a Deus. Que alegria poder estar aqui novamente, estivemos na parte da manhã. Só para eu saber, quem estava aqui no culto de manhã? Alguns irmãos. Aí tivemos depois uma aula na escola dominical, na sala do João Batista, acho que é isso, né? Do João Batista, e agora aqui à noite. Então, para quem não me conhece, pode pôr aí, por favor, o slide, minha família, sou o pastor Marcelo, eu e a minha esposa Lucimar, que está aqui na frente, somos missionários da UEC, que também é a Missão Amém, né? Que tem a base aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Quando tiver o slide aí, pode pôr, por favor. E nós estamos com a missão desde 2006, sendo esses mobilizadores não integralmente na missão. Morávamos em São Paulo, a base fica em Minas Gerais, e todo ano a gente ficava indo para BH para participar ali do evento de missões. Depois, em 2013, chegou esse momento, então, de nós deixarmos tudo e sermos enviados para missões. E só retornando um pouquinho, né? Quando eu me converti com 16 anos, eu entendi esse chamado num retiro de jovens. Meus pais não eram crentes,
eu fui o primeiro a vir para Jesus. E eu falei com o meu pastor, como é que é esse negócio, né, de ser missionário, ser pastor, aí está a família, pode passar o próximo, ser missionário, como que é isso? Que eu era católico, eu só sabia o que era ser padre, né, essas coisas, eu não sabia como era. Ele falou, Marcelo, vai estudar, tenha a sua profissão, faça um seminário, arruma um emprego, um bom emprego, se case, construa a sua casa e Deus vai mostrar o caminho para você. 16 anos ouvi isso, irmão. Eu não sei se era um balde de água fria ou se era uma jornada. E eu resolvi que era uma jornada. Então, fui estudar, fui fazer o curso técnico, né? Na época era o ensino médico técnico junto em mecânica, 4 anos estudando à noite. Fazer estágio de dia, arrumei emprego na KS Pistões, uma multinacional alemã na minha cidade, faz pistões para carro. Fui fazer o Instituto Bíblico de sábado, das 7 às 5 da tarde. Domingo servia na igreja. E assim foi. Conheci minha esposa na igreja, namoramos 1 ano, noivamos. No próximo ano a gente se casou. Mês passado completamos 25 anos de casado, glória de Deus. E compramos o nosso terreno, lá na nossa cidade. Demoramos 6 anos para construir nossa casa. Quando a gente acabou, eu falei, Deus, estamos livres para o Senhor. E Deus falou para mim, você vai morar pouco tempo nessa casa, na mudança. Foi para minha esposa. Imagina a esposa, 6 anos morando lá numa casinha de fundo, né, alugada. Agora que entra para casa nova, eu falei assim, vamos morar pouco tempo aqui. Naquele mesmo ano eu fiz uma viagem para o sul da Bahia com a missão Aso Socorro, a missão na cidade Teixeira de Freitas, alguém conhece Teixeira de Freitas? Na cidade vizinha, uma cidade pequenininha chamada Medeiros Neto. Foi impactante para a minha vida, aquela viagem missionária. Minha esposa já tinha ido uma viagem missionária para o povoado Quechua, no Peru, subiu ali a Cordilheira dos Andes. Pode tirar o slide, irmão, pode voltar ali a transmissão, depois eu peço. Naquele ano conhecemos a UEC, a Missão Amém, e Deus começou a falar com a gente. Os pais da minha esposa tinham mudado para uma outra cidade chamada Araraquara, 200 quilômetros da minha cidade. E eles eram recém-convertidos. E a minha esposa queria, antes de ir para o campo, discipular os pais. E ela começou a orar, Senhor, o Senhor tem um chamado mesmo para nós? Começa a mover a gente daqui. Porque nós estávamos na mesma igreja, já fazia ali alguns anos, 10 anos na verdade. Eu trabalhava na multinacional na minha cidade, já fazia ali 8 anos. Ela trabalhava no hospital de Nova Odessa, naquela enfermeira. Depois ela foi servir na secretaria da igreja. Na época eu estava no hospital de Sumaré, né, que era um outro hospital ali vizinho. E aí, oramos isso em dezembro de 2006. Junho de 2007, eu recebo um e-mail de uma empresa de Campinas, uma headhunter. Headhunter, se você for traduzir, são ali caçadores de cabeça, né? São pessoas que vão procurar profissionais. Recebi o e-mail, no e-mail da empresa que eu trabalhava, falando de uma proposta de emprego perto de São Carlos. São Carlos é vizinho da cidade onde os pais da minha esposa moram. Mandei meu currículo. Então gostaram. Falei, como vocês me acharam? Nós achamos por alguém indicou você. Aí falou assim, só que você agora para participar do processo tem que assinar um acordo de que você vai nos dar o seu primeiro salário. Pô, louco. Falei, é assim que funciona. Eu estava querendo sair da empresa já, orando, né, buscando oportunidade, assinei esse acordo. Aí passou assim um dia, mandou uma mensagem, falou, a empresa é a JBT Foodtech, que faz máquinas para a indústria alimentícia e principalmente para a indústria de suco de laranja. Araraquara é a maior produtora de suco de laranja do Brasil. E o Brasil é o maior produtor de suco do mundo, para quem não sabe. Né? Ore por isso, né? Porque com as taxas que vão vir aí agora, um dos maiores compradores de suco de laranja é os Estados Unidos. Né? Enfim, resumindo a história, e a empresa fica em Araraquara, na cidade onde os pais da Lucimara moram.
Fui fazer entrevista, setembro eu estava pedindo a conta da empresa, 9 anos e meio trabalhando, e indo para Araraquara. No final do ano, minha esposa pediu a conta do hospital e nós mudamos para Araraquara. Ficamos 5 anos em Araraquara, nossa filha nasceu lá, fiz engenharia lá. E eu falei, Deus, agora o próximo alvo é quando terminar a engenharia, estamos livres novamente. Terminei a engenharia, falei já com o meu sogro, não vamos ficar muito tempo aqui. Falei com o pastor da igreja dele que a gente frequentava, estamos só de passagem. E aí, então, me formei em 2011. 2012, meu chefe fala, vamos para os Estados Unidos fazer um serviço. Falei, vamos. A empresa tirou o visto, pagou tudo. E era um pedido que eu tinha, orando com Deus, né? Eu falei, eu quero ter uma experiência profissional dos Estados Unidos. Fui para lá, cidade chamada Lakeland, perto de Orlando. Meu chefe foi, quando chegou a dia de eu ir, meu visto não tinha saído. Meu visto saiu, aí eu fui sozinho, ele estava me esperando. Quando cheguei em Orlando, ele foi me buscar, sentei no carro. Aí ele falou assim, você sabe o que você está fazendo aqui? Eu falei, sim, nós vamos fazer esse serviço assim, assim, assado na empresa aqui, na planta e tal. Ele falou, não, isso aqui é um prêmio para você, uma recompensa por você estar sendo um bom funcionário, 5 anos e tal. Isso ele falando aqui nesse ouvido de cá. E o Espírito Santo falando aqui no meu ouvido. É uma despedida. Eu falei, uau. Porque eu tinha me formado no final do ano. E a gente sabia que 2012 era o tempo de oração para o próximo passo. Enfim, fui lá, fiz o serviço, voltei. Quando foi em junho, tomou uma decisão. Vamos, então, largar tudo e ir para missões. Resumindo a história, nesse período também eu tinha ido para Moçambique, feito viagem de 1 mês que eu tive férias. Aí voltei para a minha igreja em Nova Odessa. Falei, pastor Israel, né, meu pastor, aqui estou eu. Tenho minha família, 2 filhos, construí minha casa, sou engenheiro, 16 anos na área, fiz seminário, 18 anos se passaram. De 95 para o ano de 2013. Chegou a hora. Vamos, pela fé. A igreja falou, não tem como sustentar você integralmente, mas vamos estar junto. E aí foi a nossa caminhada, 2013. E até aqui, vivendo essa jornada de fé. Viemos 4 anos na base em Belo Horizonte, 2 anos na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. 4 anos novamente em BH, ali preparando missionários. Já foram mais de 24 missionários nessa época, desses 4 últimos anos. E agora, nos últimos 2 anos e meio, mudamos para Recife, para mobilizar vocês, nordestinos, para missões. Missões não é um evento. Missões é uma jornada que demanda muitos eventos, muita oração, muito processamento, para que o obreiro, o missionário, ganhe a convicção de chamado. E para que a igreja entenda que ela é o instrumento de Deus na terra para enviar esse obreiro como um representante da igreja. Que a missão não é do missionário, a missão é nossa, da igreja. Leslie's New Begin, até postei no meu Instagram, depois quiser entrar lá, Marcelo Ramos, dá uma força lá para a gente mobilizar mais pessoas. Ele diz, uma missão sem igreja é tão monstruosa como uma igreja sem missão. Então a missão, ela não é desassociada da igreja. Não existe missão sem igreja, porque Deus escolheu fazer a obra dele através da pregação e através da igreja, plantando igrejas. Essa é a escolha de Deus. E também algo tão monstruoso é uma igreja que não tem missão. E por isso nós estamos aqui, nessa conferência missionária. Não só por orar pelas bandeiras, pelos países, mas por orar
pelo nosso coração. Amém, igreja? Porque como você vai ver ali, no Nordeste nós temos 12 milhões de crentes. Pode pôr o slide, por favor, aqui, mostra os números. Se nós mobilizarmos, pode passar, se nós mobilizarmos 1%, nós teremos 122 mil missionários. 1%. Cada igreja de 100 enviar um missionário. Nós teremos 122 mil nordestinos em missões. Poderemos enviar missionários para os assentamentos no sertão, que são cerca de 6 mil assentamentos. Poderemos enviar missionários para os indígenas do sertão, mais de 580 mil índios tem no sertão. Podemos enviar para todas as cidades do Nordeste, mais de 1.700 cidades do Nordeste. E ainda sobrará 46 mil missionários para enviar para os povos, está aqui ainda, tá, né? Povos não alcançados pelas nações. Nós precisamos entender. E pensando nisso, me veio ao meu coração, aqui sentado ainda, uma frase do John Piper, um pastor americano, que diz: em missões só existe 3 tipos de pessoas, meu irmão: os enviados, os enviadores e os desobedientes. John Piper diz: em missões só há 3 tipos de pessoas: os enviados, os enviadores e os desobedientes. Em qual categoria eu estou? E nós precisamos entender, nós precisamos ter esse processamento. E para ajudar você aqui no Nordeste, nós trouxemos um curso de um missionário da Nova Zelândia, que estava nas Filipinas, que já tem em diversas línguas, é o curso A História Inacabada. Põe para mim, por favor, aí, o slide do curso. Vamos começar segunda-feira, pode passar para frente até achar o curso aí. Vamos começar segunda-feira, dia 21, esse curso que são apenas 4 segundas-feiras, 4 encontros, próximo, 4 encontros, pode passar, vai passando, próximo, aí. 4 encontros de segundas-feiras, nós estaremos juntos no Zoom ali. Mais de 60 igrejas já fizeram esse curso com a gente, uma bênção, né? 1h30, 2 horas ali de curso, 4 encontros, falar sobre as 4 áreas de missões, a área histórica, bíblica, cultural, estratégica, né? E esse curso tem rodado aí o mundo para a igreja. Depois você também faz o Perspectivas, que ele é um curso mais avançado, também dou aula, tenho o prazer de dar aula no Perspectivas, é um curso muito abençoado. Meus irmãos, e nós precisamos ser mobilizados. Por isso que a mobilização não é um evento, é uma jornada que demanda muitos eventos, para nós entendermos a nossa vocação. Amém, meus irmãos? De manhã nós falamos sobre a igreja que cuida na evangelização, no discipulado, no treinamento, no envio e no cuidado. Esse foi o nosso tema. Se você não veio, por favor, assista lá no YouTube. Já está no YouTube, eu acho? Já, né? Assista lá no YouTube a palavra, explorando ali Atos, capítulo 13, a igreja de Antioquia. Agora, na escola dominical, que infelizmente não foi gravado, nós falamos sobre a família que cuida, né? Diminuindo a lacuna da vocação a partir do discipulado dentro de casa. Então há aquela pergunta: mas naquela época, década de 80, de 90, tinha aquele fervor missionário, né? Tinha aquela ânsia de enviar missionário, e hoje parece que acabou na igreja. Vamos olhar então para as famílias da igreja, como é que está isso? E ali então, hoje de manhã nós pudemos ali explorar ali essas questões dessa lacuna vocacional a partir da família, do discipulado da família, né? Até citei o livro ali da Judith Kemp e o pastor Jaime Kemp, Meus Filhos, Meus Discípulos, né?
Então, foi uma aula muito abençoada, né? Fiquei feliz com os irmãos que estiveram lá. E hoje à noite nós vamos falar sobre a cultura do cuidado missionário, que foi o tema que pediu para falar sobre o cuidado missionário, então nós vamos falar sobre isso, né? A igreja brasileira tem crescido no enviar, né, missionários tanto para lugares distantes da nossa nação, como também para as nações carentes do Evangelho. Isso tem realmente acontecido ao longo dos anos. A UEC já faz isso desde 1913. Né? A UEC chegou oficialmente no Brasil em 1957, pela segunda vez, porque a primeira vez chegou em 1923, na Amazônia, depois saiu em 1930 e retornou em 1957 e começou então a plantar igrejas no norte de Minas e na região de Minas Gerais, onde era um dos estados mais católicos do Brasil. Aí em 1978, em parceria com o Seminário Betel, enviou a primeira brasileira para Guiné-Bissau. E lá em Guiné-Bissau, missionários ingleses plantaram a primeira igreja de Guiné-Bissau, foi plantada por missionários da UEC. Coisa maravilhosa. Então, a UEC, então, ela virou essa chave de ter o Brasil não somente como um campo missionário, mas como uma plataforma de envio missionários, e fazendo parcerias com as igrejas para o envio para as nações. Então, desde muito tempo, a UEC tem muito trabalhado na questão do cuidado missionário, e também a UEC ela foi pioneira em 2006, criando dentro da própria missão, UEC, o ministério chamado Flechas, que é do cuidado dos filhos do missionário. E não tinha em português, para você ter uma ideia, em 2006, não tinha em português livros que falavam sobre o TCK, Third Cultural Kids, filhos de terceira cultura. O que é isso? Os pais brasileiros têm filhos em um país africano, ou levam muito pequeno os filhos africanos. Então a cultura do pai é uma cultura brasileira, o filho ele começa a ter a cultura africana dentro de casa, criado como africana, mas quando as crianças olham para ele e falam assim, não, você não é africano. Eu sou africano. Não. Aí quando vem para o Brasil, essa mesma menina que foi criada na África, a hora que vê um rato, ela vai e mata esse rato. Ela fala assim, da onde veio essa criança? Não é brasileira. E ela fala, na África eu não sou africana, no Brasil eu não sou brasileira. Quem eu sou? Estou contando um caso real. De uma filha de um casal da UEC que foi criada em Guiné Equatorial, um país da África. Ela voltou aqui para o Brasil, tempo de licença, estava na escola, apareceu uma ratazana na escola, ela foi matar. Nem homem queria matar, ela foi para cima matar a ratazana. Mas que menina que é essa? Era uma filha de terceira cultura. Então, até 2006 não tinha nada em português. E a UEC começou então a trazer esses materiais e começou a traduzir. Aí, graças a Deus, a AMTB começou então, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, onde praticamente todas as agências missionárias e igrejas estão ali afiliadas. É ela que faz o CBM, que o pastor André vai estar mais com o pessoal lá agora em outubro, que é o Congresso Brasileiro de Missões. É o maior congresso de missões que tem no Brasil, é feito pela AMTB. Então, a partir então, de 2006, 2007, 2008 mais ou menos, a UEC então falou para a AMTB então, também ter um ministério para filhos. E aí criou-se, através da ajuda da UEC, dentro da MTB, um ministério chamado Filos. Tem uma sigla lá que fala sobre esse cuidado dos filhos do missionário. Então já fazem alguns anos que em todo ano, em julho, eles têm o retiro
para filhos de missionário. Aí, irmãos, eles falam assim, não sou um ET, tem vários ETs aqui. Eles se entendem, né? A maioria falam outras línguas, eles têm mais facilidade de orar, possivelmente em inglês do que em português, ou orar numa língua africana, uma língua asiática, porque eles são filhos de terceira cultura. Muito mais vulneráveis, né, a tantas outras coisas, e por isso que a igreja tem que ter esse olhar para o cuidado missionário. Abra sua Bíblia em Romanos 15. Olha aí um missionário clamando por socorro, para um cuidado. E vamos ver quem foi esse missionário. Um missionário bem aí, singelo, né? Quase ninguém conhece ele. Irmãos, eu vim de uma viagem missionária agora para o sertão com a minha família, falei de manhã. Estivemos ali 2 semanas no sertão pernambucano indígena, numa serra. Irmãos, eu acho que eu nunca passei tanto frio como passei lá, no sertão. E aí vim com uma sinusite, com dor de garganta. Então, se eu espirrar um sprayzinho aqui, vocês, por favor, compreendam, tá? É para me ajudar. Romanos 15, verso 30 e 32. Olha o missionário pedindo socorro. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam. Quem que vai se unir? A igreja local de Roma. Que se unam a quem? A mim. Quem que é esse mim aí? É o missionário Paulo. Em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos, capítulo 15, verso 30 e 32. Esse texto aqui, ele está assim, com alguns cortes, tá? Não estou lendo ali ipsilitris, tá? Orando a Deus em meu favor, e que o meu serviço seja aceitável, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um tempo de intenso trabalho. É isso ou não? Tempo de descanso, refrigério, e o Deus de paz seja com vocês. O apóstolo Paulo clamando, igreja, se una a mim, cuide de mim, eu preciso de descanso, eu preciso de intercessão, por favor, a luta está grande, e para que eu, quando eu visitar vocês, eu não visite o jeito que eu estou aqui, entre aspas, tá? Acabado, dilacerado, mas antes que eu visite vocês com alegria, e juntamente com vocês eu tenha um tempo de descanso. Muitas vezes a gente não conhece esse lado de Paulo, né? Só o Paulo guerreiro que esmurra o meu corpo, leva a escravidão e tal. O Paulo que está ali, sem ter fome, sem ter frio, sem ter sede, sem ter a feira cheia dentro de casa. Mas aqui está o coração do missionário Paulo, clamando por socorro, por ajuda. Talvez você receba no seu WhatsApp uma carta de um missionário, uma mensagem que ele manda para várias pessoas, talvez você nunca respondeu. Eu envio nosso informativo para mais de 1000 pessoas. Talvez 10% responde, oh, graças a Deus, que bem, só isso. Irmão, quando eu recebo um áudio então, aí eu fico feliz. Quando eu recebo um áudio com oração, aí eu choro. É o que Paulo está fazendo aqui. A igreja do período apostólico, ela estava desenvolvendo esse cuidado já, porque era uma igreja pequena, era uma igreja que estava sendo opressa ali pelo Império de Roma. Tanto é que em Atos 2 a gente lê que eles vendiam e eles ajudavam uns aos outros. Então isso também se estendeu ao cuidado aos missionários.
Por isso que em Filipenses 4, pode abrir por favor. Eu não vou entrar em detalhes, porque essa pregação já foi feita na sexta-feira com o Jairo, né, presbítero Jairo, você pode assistir no YouTube também. É o segundo vídeo dele lá, pelo menos estava 2 vídeos, né? Estava o primeiro com corte, depois tinha o segundo com a ministração. Filipenses 4:10. Então eu quero aqui trazer esse destaque de que um exemplo de uma igreja, de uma comunidade que estendeu esse cuidado ao missionário Paulo. Olha o que diz aí Filipenses 4:10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado, olha aí, o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Como que Paulo escreve de maneira graciosa aqui, né? Talvez a igreja ajudou ele há muito tempo atrás, e agora ele diz que renasceu. E Paulo termina assim: não que vocês não tinham cuidado antes, mas você não teve oportunidade para fazer isso. E o verso 18: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Paulo recebeu a bênção de uma oferta ali, inesperada, né? O missionário tem disso também. Quando nós estávamos nessa transição, eu tinha que explicar para os meus filhos, né? Meu filho tinha 8, o Abner, e a Letícia tinha 3 para 4 anos. Hoje, nosso filho tem 20 e a nossa filha tem 16. Eu falei assim, sentei na mesa com a minha esposa e falei: olha, até semana passada, o papai trabalhava em uma empresa. Então, o dinheiro fica lá na caixa de Deus, e Deus mandava o dinheiro dele por um cano chamado empresa, JBT. É isso assim olhando para mim. Agora, esse cano não existe mais. O pai pediu a conta da empresa. O dinheiro continua na onde? Na caixa. Opa, aprendeu. Tem muito adulto que não sabe disso. Acha que o dinheiro vem da empresa, vem do governo, vem do negócio. O dinheiro vem da caixa de Deus. Eles entenderam. Então, a esse cano que vinha aqui, que era um cano generoso, né? Salário de engenheiro, projetista mecânico sênior, PLR, participação de lucro, férias, né? E outras coisas, citas mais, não vai existir mais. Eles ficaram assim. Agora vão ter alguns canos. Um cano da nossa igreja, um cano de uma outra igreja, um cano de um irmão. Esses canos, tem um cano bem fininho, tem uns médios, tem uns canos que ele aparece e depois desaparece, né? Tem uns canos que estão lá e de repente do nada some, mas o dinheiro está na onde? Na caixa de Deus. E assim tem sido, irmão. 12 anos esperando o dinheiro da caixa de Deus. E Deus faz. Contar um simples exemplo aqui para vocês. Nossa filha queria um ukulele, aquele instrumento pequenininho, né? Vamos orar, filha. Orando, orando. Uma irmã de Vitória da Conquista, que era uma amiga nossa há muito tempo, ligou para a Lucimara. Lucimara, Letícia está pedindo alguma coisa, orando. Do nada, irmão, entre aspas, né? Por quê? Não, porque eu sonhei que ela estava fazendo cocada e vendendo cocada. Aí eu imaginei que ela estava vendendo para alguma coisa. Falei, irmãos, ela está orando, ela quer um ukulele. Quanto que é? X.
pode comprar. Irmão, quem que faz isso, irmão? É Deus. O dinheiro está na onde? Na caixa de Deus. Aleluia. Oh Deus, a igreja está entendendo. Glória a Deus. Sabe o que me fez chorar agora? Foi de um colega lá do nosso trabalho. O apelido dele era Salsicha. O cara veio de Santo André, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa lá de Santo André. E veio trabalhar ali. Trabalhou 30 e poucos anos na empresa. Foi mandado embora. No próximo mês, ele faleceu. Aí você tira essa conclusão. Eu tenho as minhas conclusões. Eu não sei se são reais ou não, mas eu tenho as minhas conclusões. Né? Quando eu não confio em Deus e que o dinheiro está na caixa de Deus, eu acho que o dinheiro está na empresa. Hora que eu perco o emprego, eu perdi tudo. Então a igreja tem que confiar que o dinheiro está na caixa de Deus. Receba no seu coração essa palavra. Segundo exemplo, é um exemplo agora que eu quero trazer a mensagem centrada nesse exemplo aqui. Não é um exemplo de uma igreja, é um exemplo de uma pessoa. Então eu quero diminuir, tirar do exemplo do cuidado da igreja e trazer para um sujeito, para mostrar para mim e para você que eu posso ter a cultura do cuidado missionário. Não somente a igreja. Um pastor do sertão aqui de Pernambuco, especificamente em Serra Talhada, falou: Marcelo, eu preciso da ajuda. Por quê? Falei: Marcelo, a nossa igreja, instituição, é missionária, mas os irmãos não são. Eu falei: uau! Vou falar de novo, pastor. Pastor! A igreja fulana de tal, em Serra Talhada, é missionária. Mas os irmãos não são. Eu fiquei chocado. E por isso que eu quero trazer esse exemplo pessoal, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 a 18. Vamos lá? Abra sua Bíblia. 1 Timóteo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o dono da obra. John Piper nos lembrou nessa noite: existem os enviados, os enviadores e os desobedientes. Esse camarada aqui, ele era uma bênção. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 a 18. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Paulo também tinha uns canos que desaparecia, né? Não só cano, mas pessoas também desaparecia. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Nome bem diferente para o seu filho aí, de repente, né? Onesíforo, outros falam Onésiforo. É um nome em grego, né? Então tenta aqui aportuguesar, é difícil. Porque muitas vezes, presta atenção, me deu ânimo. Meu irmão, isso é Paulo escrevendo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia, irmão, no trono lá, no dia do julgamento, ele ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu
quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Meu Deus, que homem! Onesíforo. Talvez você nunca prestou atenção nessa passagem. Mas ele é um exemplo pessoal de que tem a cultura do cuidado. O contexto aqui, irmãos, Paulo estava preso em Roma. Paulo reclama de estar sozinho. Todos me abandonaram. Mas, graças a Deus, tinha um camarada lá, da cidade de Éfeso, que era ovelha de Timóteo. Quem era esse Onesíforo? Versículo 16. Olha que diz o versículo 16. Muitas vezes me deu ânimo. Primeiro ponto, Onesíforo era um motivador. Irmão, deu um ânimo para Paulo. Você imagina, irmão? Você fala assim, nossa, Paulo era um bruto, um tanque de guerra. Você já imagina, se ele deu ânimo, você só dá ânimo para quem está desanimado. Você imagine Paulo desanimado, pastor André. Eu também desanimo, meu irmão. Eu também desanimo. Paulo também desanimou. E Paulo fez questão de escrever assim, muitas vezes. Se ele recebeu muitas vezes ânimo, quer dizer que ele ficou muitas vezes desanimado. Meu Deus! Mas tinha um abençoado chamado Onesíforo, que ele era um homem motivador. Quanto custa para você, igreja, animar alguém, principalmente o missionário que está no campo com um abençoado de um... Irmão, manda áudio. Alguém que está distante, ouvir um áudio seu, é coisa boa demais. Se eu estivesse em BH, eu falei, que trem bom. Mas vocês não vão entender, então eu não vou falar. Que coisa boa receber um áudio. Que coisa melhor ainda receber um áudio como oração. Eu falei, irmãos, estava aqui, lembrei em você, deixa eu orar por você e sua família. Irmãos, eu faço isso. Eu mando áudio de oração para pessoas específicas, que Deus põe no meu coração. E muitas delas depois voltam assim, Marcelo, você não sabe, chegou na hora certa essa oração. Então, Onesíforo era um motivador. Segundo, diz aí no verso 16 também, ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo não era só um motivador, ele era cúmplice no ministério, era um parceiro. Ele não se envergonhou das lutas, ele tinha um envolvimento constante. Não só quando Paulo estava exaltado, mas quando Paulo estava na masmorra. O que isso quer dizer, meus irmãos? O missionário passa luta também. Não é só dias de glória, irmão. É dias de quebradeira. Na IBD, eu abri meu coração e falei de lutas que eu passei. Mas muitas vezes nessa hora, o super-herói se desfaz. Você fala, nossa, mas você... Onesíforo não falou assim, Paulo, mas você está desanimado, meu amigo, preso. Mas Onesíforo estava lá, não se envergonhando das lutas que Paulo estava passando.
Então, irmão, esteja ao lado dos missionários, dos pastores. Quantos pastores se suicidaram ultimamente? E nós temos um problema no Brasil, é cultural, lá fora isso não tem, em alguns países que a gente já viveu e já foi, é do líder estar lá em cima, né? E o missionário está lá em cima. E principalmente o missionário, nós fazemos um estigma de que ele é o super-herói. Sabe por quê? Porque quem a gente admira, a gente não segue como exemplo para nós, porque ele está muito além, ele nasceu com uma luz na cabeça, eu não. Não, eu não tenho esse chamado, não é para mim, mas ele tem. Então, esse ele tem, eu vou me afastando e vou me desculpando. Não, isso não é para mim. Eu não tenho coragem de jeito nenhum. Irmãos, eu também não tenho, eu sou um medroso, obediente. Só isso. Paulo também. Paulo fala em muitas das suas cartas, as lutas que ele passou. E Onesíforo compreendia que atrás do Paulão tinha um coração que chorava, que sentia as ampuladas nas costas, que sentia as brigas de Coríntio. Pô, a igreja Coríntio, meu Deus, eu vou lá, escrevo carta, discipulo, repreendo, os caras não aprendem nada. Até quando, Deus, eu vou ficar com essa igreja de Corinto aqui? Companheiros de Paulo, de repente, saem fora, como João Marcos, né? E separa Paulo e Barnabé. Meu irmão, é luta demais. O Pedrão estava lá comendo churrasco com o povão lá. Olha que chegou os caras de Jerusalém. O Pedrão foi afastando e o Paulo falou assim: eu vou ter que falar aqui. Ô Pedrão, estava até agora aqui no churrascão, agora você está aí agora na sala VIP, com o pessoal de Jerusalém. Irmão, tudo isso foi apertando o coração de Paulo, até chegar na prisão. E Onesíforo estava lá, ele não se envergonhou das lutas de Paulo. Isso é a cultura do cuidado. Terceiro, além de ser um motivador, além dele ser um cúmplice no ministério, verso 17, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Meus irmãos, ele viajou, em primeiro lugar, saiu de casa, deixou tudo, foi para Roma. Chegando em Roma, irmão, não sabia onde Paulo estava. Ele procurou, e Paulo escreve aqui, com persistência. Já imaginou que é isso, meu irmão? Até encontrar. Ele chegar lá e falar assim: cadê Paulo? Ah, não achei, vou embora. Irmão, a cidade de Roma era a capital do império, lotado de gente. Imagina onde Paulo estava preso, talvez uma prisão lá, escondida, ilegal, sei lá como que era aquela época, tudo isso aí. Mas Onesíforo foi o quê? Diligente, diz outras versões, persistente até encontrar Paulo. O que é isso, irmão? O cuidador, ele é perseverante no cuidado, no suprir do missionário. Assim como Onesíforo, nós precisamos ter essa cultura do cuidado, de ser um motivador, de ser um cúmplice e de ser perseverante no cuidado. Irmão, ser ofertante de missões é uma bênção, mas muito mais bênção é ser um mantenedor. Mantenedor é que faz um planejamento. Nesse ano eu vou ofertar tantos por mês, e ele é fiel, ele é perseverante. Porque o ministério consegue trabalhar com orçamento, o missionário consegue trabalhar com orçamento, né? Você sabe que aquele cânon vai ficar ali pelo menos um ano.
vai desaparecer. Ofertante é bênção, chega na hora do milagre, glória a Deus, chegou, né? Mas muito mais bênção é o mantenedor perseverante. Não só de finanças, citei aqui a finanças, mas alguém que está ali procurando Paulo até encontrar, de abençoar, de vez em quando, do nada, entre aspas, mandar uma mensagem. É bênção, é bênção, é bênção. E Onesíforo também, além de tudo isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, que era pastor de Onesíforo. Olha o que ele diz, no verso 18. Que o Senhor lhe conceda que naquele dia haja misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, quem é o você aqui? É o Timóteo. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele prestou em Éfeso. O que eu disse de manhã aqui? Que nós precisamos enviar aqueles que servem, aqueles que vão fazer falta. Meu pastor sempre dizia para nós, desde de jovem lá, né? Marcelo, quem não serve, não serve. Não serve. Quem não serve, não serve para nada. O Paulo fala, Timóteo, você sabe, vírgula, muito mais do que eu, porque Timóteo era o pastor dele. O camarada era coisa linda. Era um servo. Amém, meus irmãos? Amém. Seja um servo. O servo é feliz aonde é colocado. O missionário tem que ser um servo. O pastor tem que ser um servo. O ministro do louvor tem que ser um servo. Eu era líder de louvor da minha igreja. E a Lucimara é responsável pela rede infantil. Chegou domingo à noite lá, isso no Novo Odeste, já faz uns 20 anos atrás. Chegou o pastor e falou, Marcelo, a partir de segunda, você não é líder de louvor mais, você vai estar junto com a sua esposa no ministério infantil. Eu falei, o quê? Eu? Sair do louvor que eu amo? Ir para cuidar de criança? Amém. Aceitei. Obediente. E isso foi que fez eu crescer em várias áreas. Irmãos, nós não temos o meu ministério. Amém? Nós temos o meu Senhor. Então, se você está na mídia, você pode servir na aula, dando aula para as crianças. Se você está aqui no coral, você pode um dia ficar na porta. Se você está um dia aqui dando os recados, você pode estar na cantina fritando pastel. O Senhor é o mesmo. Louvado seja Deus. E aí, graças a Deus pelo meu pastor, porque eu falo assim, eu só não fui líder das mulheres, porque não ficava bem, né? Mas do resto foi tudo, irmão. Servente de pedreiro, né? Olhar carro na rua, professor de escola dominical, líder dos jovens, professor de líderes, da escola de líderes, líder de célula, supervisor de célula. O que você imaginar, irmão? Porque o servo, ele... o servo, ele... E ponto final. Acabou. E Onesíforo era o quê? Servo. E que coisa mais linda é alguém falar para o pastorzão, pastorzão, você sabe muito melhor do que eu quanto serviço o camarada fez aí em Campina Grande. Que coisa linda receber isso do missionário Paulo, porque Onesíforo tinha a cultura do cuidado. E o cuidado é tão importante porque, meus irmãos, porque nós temos uma estatística de retorno, cerca de 35% de perda
de missionários com retorno prematuro do campo. É gravíssimo. Porque o estresse de você estar numa outra cultura é muito grande. A saudade é muito grande. Os eventos que acontecem, muito difícil. Ano passado, a minha mãe faleceu. E eu já não estava morando na mesma cidade que ela desde 2007. E minha mãe faleceu ano passado. Foi muito difícil. Ainda pude ajudá-la no final da vida dela, que ela ficou muito doente. Mas nós temos um amigo, que a mãe dele faleceu agora sexta-feira. Ele está na Bélgica. Não conseguiu vir nem para o funeral. São momentos altamente estressantes. E por isso que o cuidado missionário, ele vai do emocional, do físico, familiar, educacional, o financeiro e o espiritual. Esses são os 6 níveis de cuidado que o missionário precisa ter. Primeiramente, esperar o cuidado de Deus, como eu expliquei na escola dominical hoje. O segundo ciclo é o autocuidado. O missionário tem que ser responsável pelo seu cuidado também. E o terceiro nível é o cuidado da igreja em parceria com a agência missionária. Ajudá-lo a cuidar emocionalmente. O estresse do campo é muito alto. Ajudá-lo a cuidar no físico. Irmãos, é muito caro as coisas lá fora. Na Nova Zelândia, para você fazer um canal, na época minha esposa precisou fazer um canal, que depois Deus fez um milagre lá, o médico não fez o canal, ele arrancou a raiz do dente dela, sem tirar o dente lá, que tinham 3 raízes, ele fez uma mini cirurgia e tirou aquela raiz. Mas o canal, naquela época, em 2017, custava mais do que o carro que eu comprei lá. $2.800. Um canal. Caríssimo. Cuidado físico. Cuidado familiar. Marido, esposa e filhos. Cuidado educacional. Onde nossos filhos vão estudar? Numa escola islâmica, ou, depende do país, numa escola budista. Porque numa escola internacional, ele tem que vender o rim para pagar. De tão caro que é. Ou faz homeschooling. Tudo isso são coisas reais, da vida real do missionário. Mas os filhos vão estudar inglês, mas e quando eu voltar para o Brasil? Eles vão fazer faculdade no Brasil? Não, mas agora ele estudou tudo em inglês, tem que fazer uma faculdade nos Estados Unidos ou na Europa. A pessoa fala assim, que chique, missionário fazendo faculdade nos Estados Unidos. Meu irmão, ele só estudou inglês a vida inteira. Como que ele vai passar no Enem? Ele não sabe escrever em português. São coisas da vida real. Não é um negócio fantasioso, imaginário. Por isso tem que ter esse cuidado educacional com os filhos. O cuidado financeiro, como já foi falado aqui de manhã, ontem também, a questão das ofertas. O irmão Jário, o presbítero Jário falou de um missionário que o filho teve 2 crises emocionais e estava esperando dar a terceira para poder ir no médico, porque não tinha dinheiro. Aí o Jário falou assim, pelo amor de Deus, meu irmão, vá correndo nesse médico que a gente vai dar um jeito aqui. Mas muitas vezes o missionário, ele tem dificuldade de falar, porque muitas vezes a hora que o missionário vê o cifrão andando, pedindo dinheiro. Não, missionário não é assim, irmão. Missionário é um servo de Deus que decidiu fazer a obra dele em obediência. E largou tudo. Ele não é uma cifra ambulante. E por último, o cuidado espiritual. Falamos na EBD também, uma irmã perguntou sobre as batalhas. Irmãos, no campo missionário, as batalhas são maiores. Que você está de frente com o inimigo. Países com alta magia negra, países com voodoo, países agnósticos e aí por aí vai. Então, as 6 dimensões do cuidado missionário: emocional, físico, familiar,
educacional, financeiro e espiritual. Tudo isso Paulo também passou. E Onesíforo entendeu que ele tinha que ser um motivador, um cúmplice, não se envergonhar das lutas de Paulo, das cadeias de Paulo. Ele tinha que ser um supridor perseverante, procurar até encontrar Paulo, e ele tinha que ser um servo, para estar em serviço, para ouvir a voz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós queremos ter a cultura do cuidado. Não só como igreja, como instituição, mas como membros. E esse cuidado, Senhor, na verdade não é só para o missionário. É para o meu irmão que está do lado também. Porque o Senhor nos deixou os mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Essa cultura do cuidado, ela vai além do cuidado do missionário enviado, mas ela tem que permear por toda a igreja, por todos os ministérios, por todos os membros. Nos ajude a estudar mais sobre isso, a entender mais sobre isso e principalmente a sermos intencionais no cuidado do missionário. Obrigado por essa igreja que me surpreendeu ao dizer o tema, que era a igreja que cuida. Louvado seja Deus que mais igreja aqui do Nordeste também tem esse desejo de ser igrejas cuidadoras para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.